Vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Vamos ler o versículo no capítulo 2 de Lucas, verso 52. 2,52 de Lucas diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Agora nós vamos ler no mesmo Evangelho de Lucas, o capítulo 13, o verso 6 até o 9, a parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para quê? Ela está ocupando inutilmente a terra. Porém, ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha o adubo. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortar. Se vier melhorar, se ela vier a dar fruto depois desse novo investimento, depois do investimento especial que eu farei nela, ou que eu farei para ela, se ela vier a dar fruto, então deixa ela aí. E se ela não vier melhorar, nem mesmo depois desse tratamento VIP, desse tratamento especial, aí o senhor faz o que quiser. Aí o senhor pede para me cortar, eu corto, tudo bem. Mais ou menos assim seria a conversa minha com o Senhor, se eu fosse esse bom viticultor. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que essa figueira, ela está no meio de uma vinha, onde há uvas, e ela está lá no meio. E todo o investimento, toda a chuva, todo o cuidado que vai caindo sobre esta vinha, a figueira também está absorvendo os nutrientes, está absorvendo tudo o que cai na terra. Quem sabe se ela não estivesse ali, a vinha, a parreira de uva pudesse até dar mais frutos, porque se aquela figueira está ali sem produzir nada, ela pode até estar atrapalhando a vinha. O Senhor Jesus vem falar sobre essa parábola para os judeus. Eles entenderam muito bem, ou eu imagino que entenderam, porque a figueira para eles tem um significado muito grande. E Jesus também nessa parábola, ele está se referindo à situação da época de Israel. Deus investiu muito em Israel. Deus vem investindo em Israel desde que, podemos dizer, que ele chama o pai Abraão lá em Gênesis 12, e faz promessas, e vai falando, e vai investindo a sua palavra, as suas promessas, em toda a peregrinação do pai Abraão. E depois eles vão descer já nos dias de Jacó, primeiramente José e depois a família toda, vão descer para o Egito, e lá vão desenvolver. E depois Deus, através de Moisés, vai resgatar esse pessoal do Egito e vai levá-los para a terra prometida. E um período eles vão estar circulando ou andando em círculos, e Deus observando esse movimento, o andar deles, a movimentação,
e Deus vai observando, e eles vão caminhando em círculo, e Deus vai esperando que haja um crescimento. Deus vai esperando que agora a figueira absorva os nutrientes naturais da terra para que essa figueira venha produzir frutos. Israel é a figueira que Deus está esperando produzir os frutos. E ficou durante 40 anos esperando, girando ali no deserto, para poder colocá-los no lugar, na terra prometida. E nós vamos saber pela própria palavra de Deus que só 2 pessoas que saíram do Egito adentraram a terra prometida, cujas pessoas são Josué e Calebe. Muito bem. Essa era a época em que Deus estava investindo em Israel, e ainda está. Mas houve uma mudança a partir do momento em que Jesus veio. Israel rejeita o Senhor, e na desobediência de Israel, como vai dizer o apóstolo Paulo, Deus nos inclui, enxerta-nos na videira, para que a gente também venha receber a seiva da terra, um galho enxertado, porque o tronco, o centro de todas as coisas, no que tange, no que se diz respeito, no que se refere a coisas espirituais, o tronco é o povo de Israel, um povo que se desenvolveu a sua história, a história do seu país, através do chamado do pai Abraão, e depois de Isaac, e depois Jacó. É um povo que tem uma história concernente a Deus. E uma vez que esse povo, então, nos dias de Jesus, eles estavam, talvez até Deus, por misericórdia de nós, endureceu o coração deles como endureceu de Faraó, isso nós não sabemos. E nós entramos nessa coisa, nós entramos nessa história, nós, os gentios. E hoje nós seguimos uma espécie do Israel de Deus. Hoje somos nós. E é em nós que Deus está investindo, desde os dias de Jesus até hoje. Deus tem investido o Espírito Santo, Deus tem investido os nutrientes, a igreja. E Deus também, como esperou Israel na caminhada do deserto, esperava em Israel até os dias de Jesus um crescimento. Ele vinha todo ano para ver se a figueira estava dando fruto. Assim também Deus está esperando em nós. Quanto tempo faz que Deus está investindo em você? Quanto tempo faz que Deus está investindo na sua pessoa? Será que Deus tem o direito de esperar algo? Será que Deus acharia algum fruto em mim? Será que Deus está vendo algum fruto em mim? Eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar mais nessas coisas. Nós lemos em Lucas 2:52, que o menino, que Jesus ali ele era criança, mas ele estava crescendo. Ele era um menino, mas já era Jesus. E a Bíblia vai relatar, e relata que esse Jesus ele estava crescendo em estatura, que é o crescimento natural, e em sabedoria. Ele estava aprendendo coisas, ele estava observando coisas, lendo coisas, e aí a sabedoria vai aumentando. E aí diz, em sabedoria, estatura, sabedoria e graça. Ele também estava sendo cheio, ele estava se enchendo do Espírito. Diante de Deus, em primeiro lugar, e depois diante dos homens. E eu, e tu, e nós, estaríamos crescendo também? Nós estamos crescendo diante de Deus? Ou o nosso crescimento é um crescimento anormal? Porque há
a possibilidade de crescermos em estatura e crescermos diante dos homens, mas a possibilidade de não estarmos crescendo em sabedoria e nem estarmos crescendo em graça e não estarmos crescendo diante de Deus. Às vezes, a pessoa pode até ser, é possível que seja até considerado grande pelos homens, porém, essa mesma pessoa pode ser considerado pequeno para Deus. E outras vezes, nós mesmos não podemos nos considerar grandes e sábios e nos considerar cheios de graça, cheios do poder, cheios do Espírito, e ao mesmo tempo Jesus pode olhar para nós e não ver a mesma coisa que vemos em nós. Assim nós vamos ver quando ele fala com a igreja de Laodiceia: tu que dizes, rico sou e de nada tenho falta, eu porém vos digo, olha, tu que dizes. Então quando a igreja de Laodiceia preenchia o seu currículo, ela colocava: eu sou rico, de nada tenho falta. E Jesus pegou o currículo da igreja de Laodiceia, apagou e falou: não, vou escrever esse currículo direito, pela minha visão. Aí Jesus escreveu: eu digo que você é um miserável, pobre, cego, nu. Aconselho que de mim compre vestidos brancos. Então Jesus preencheu totalmente outro currículo. Eles achavam que achavam que estavam crescendo, desenvolvendo, portanto, na visão do Cristo, na visão do Cordeiro, aquele do olhar de chama de fogo, a rocha de 7 olhos, lá, que está escrito em Zacarias 3, ele olhou, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, lá de Isaías 11, olhou e não viu nada do que o povo de Laodiceia estava vendo sobre si mesmo. E aqui, se a palavra deixa relatado isso, que Jesus, que o menino crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens, ele está sendo observado, porque Deus, ele veio para esse mundo, e veio para um propósito. Então, como Jesus será observado por Deus? A partir do propósito que Deus tem sobre a vida dele. Deus deu uma missão para ele cumprir. Então, a cada etapa, Deus vai observando, ver se aquela pessoa que recebeu a missão e que está recebendo agora as condições para exercitar aquela, para dar, para começar e terminar aquela missão, uma vez que Deus vai dando os nutrientes, que Deus vai dando as condições, de tempo em tempo, o Senhor vai observando, que ele sabe o tempo em que a figueira tem que dar fruto, ele sabe o tempo do investimento, o tempo que tem que esperar, e ele também sabe o tempo que ele tem que vir buscar esse fruto. Então essa coisa, né, de estar no meio da vinha, como está aqui a figueira, de Lucas 13:6, o fato de estar no meio da vinha é um privilégio, é muito bom. Todo cuidado que tem a vinha, a figueira participa. Então, estar no meio da igreja, estar no meio junto com os irmãos, ser tratado bem, ser considerado um irmão, viver no meio ali da vinha, é uma honra para a figueira. Vai cuidar, vai jogar nutriente, vai aguar a vinha, ela também recebe a água. E assim, essa figueira no meio da vinha, ela foi ali vivendo a vida dela numa boa. Mas o homem vai dizer que o dono da terra, ele vai dizer pro agricultor ali que trabalhava ali, pro lavrador, ele vai dizer assim: olha, faz 3 anos que eu estou vindo aí, eu estou de olho nessa figueira, rapaz. Eu sei que ela está ocupando a terra, mas ela não pode ocupar a terra inutilmente. Eu até sei que você a ama, que você cuida bem dela, eu vejo isso, é legal, eu vejo isso. Só que eu quero frutos. Então você vê aqui o dono da vinha e o trabalhador que trabalha lá na vinha. O trabalhador estava fazendo o seu trabalho.
Mas o dono da vinha estava olhando também. Muitas vezes a pessoa, ela é até querida pelo pastor da igreja, pelo líder da igreja. E o líder já viu. E ele não dá fruto. Mas ele gosta. Ele está aguando a vinha mesmo, joga um pouquinho d'água no pé da figueira. E ele vai usando a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus, e vai também alimentando aquela ovelha, ou aquela pessoa, ou aquela figueira. Mas também há um olhar acima do olhar do agricultor. Há um olhar acima do olhar do trabalhador, que é o olhar de Deus. E Deus também, assim que Ele investe, Ele também deseja colher. Deus que faz os seus investimentos na figueira, Ele também quer colher os frutos dessa figueira. E é aqui que nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade por estarmos no meio da vinha. Nós também temos que dar fruto, como diz o apóstolo, ou melhor, o profeta João Batista, que diz para os judeus, produzir frutos dignos de arrependimento. Então nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos certificar se nós estamos crescendo, se nós estamos nos desenvolvendo bem nesse caminho, porque a Bíblia fala, Jesus ele conta duas parábolas, e ele refere-se a si mesmo, como ele diz, eu sou a porta estreita. E em outro lugar o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho. Ele fala, estreita é a porta, estreito é o caminho. Então, quando eu entendo que porta, ela é o acesso para uma dimensão. A porta, Jesus enquanto porta, ele é o acesso para que eu entre na vinha, para que eu entre no reino de Deus. E Jesus também diz que ele é o caminho. E eu entendo que caminho significa processo, onde eu vou desenvolver. Quando Israel saiu da escravidão do Egito, nós sabemos da passagem que foi ordenado que eles passassem sangue no umbral da porta. E ali simboliza isso, Jesus a porta. O caminho de acesso para sair da escravidão e adentrar o processo que vai ser o deserto. No deserto é o caminho, é o processo. Mas para você entrar no processo, você tem que ter um acesso. E o acesso é Jesus a porta. E o processo é Jesus o caminho. Raabe, quando coloca o fio de escarlata na porta, ali o evangelho da graça. É o acesso. E quando ela caminha, ela coloca um fio de escarlata na porta, ali na janela de sua casa. E ela, nem ela e nem seus familiares foram destruídos por isso. Eles conheceram o evangelho da graça. Mas quando Raabe começa a caminhar no caminho, ali foi a porta. Ela só passou, né? Ela conseguiu chegar. Ela entrou no processo. Mas agora Raabe vai ter que caminhar junto com o povo de Israel, absorvendo o processo, absorvendo as leis, e vai ter que conhecer agora o cordão azul de Números 15:37. Ela conheceu o cordão vermelho, o Evangelho da Graça, agora ela vai ter que conhecer o cordão azul, o Evangelho do Reino. Lembra que os fios entrelaçados dentro do tabernáculo, no véu, era púrpura. Púrpura é uma mistura de vermelho com azul. Mistura da porta com o caminho. O evangelho da graça misturado com o evangelho do reino, que é lei,
que é mandamento. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, Jesus também tinha a sua lei. E a lei de Jesus é uma lei mais ainda apertada do que a lei de Moisés. Porque agora nós temos o Espírito Santo que vasculha tudo por dentro de nós. Então, o Evangelho da Graça é o sangue no umbral da porta. E o Evangelho do Reino é a caminhada no deserto. O Evangelho da Graça é cordão de azul. O Evangelho da Graça é cordão vermelho. E sangue no umbral da porta. E o Evangelho do Reino é a caminhada no deserto, já com os mandamentos. O Evangelho da Graça vai até o Monte Sinai, vai até a lei. Do Egito até o Monte Sinai, onde eles vão pegar a lei, Monte Horebe, vai pegar a lei, aí até ali é a porta, é o Evangelho da Graça. Depois que pega a lei, aí já é o Evangelho do Reino, que aí tem que seguir as leis do Reino. E quem não seguir, a pessoa veio através do Evangelho da Graça até o Monte Sinai. Sem lei, que bênção, que evangelho maravilhoso. É o Evangelho da Graça, é o Evangelho da Graça, oh glória. Sem lei. Então, o Evangelho da Graça tira o povo do Egito. E o Evangelho da Lei tira o Egito do povo. Vai tirar a cultura da escravidão. E vai nos ensinar a andar nos caminhos do Senhor, a praticar os estatutos do Senhor, porque a palavra vai dizer em Números 15, 37. Números 15, 37, eu vos tirei do Egito para você por Deus. Não tirei vocês do Egito para fazer festinha. Festinha em volta do bezerro de ouro. Destruir todos os ídolos lá para vocês montar outro ídolo aqui no deserto. O bezerro de ouro. Festinha. Não foi para isso que eu tirei vocês do Egito. Tirei vocês do Egito, abri uma porta, a porta estreita para vocês passarem, e agora estou mostrando o caminho estreito para que vocês possam chegar na terra prometida. E vocês agora vão crescer, vocês vão deixar a cultura antiga, a cultura do Egito, e vocês agora vão aprender minha cultura, a cultura do meu reino. E eu vou vir sempre e vou estar sempre observando quem está crescendo e quem não está. E quem estiver crescendo, tudo bem. Quem não estiver crescendo, eu vou mandar tirar do meio da vinha. Porque para que vai ocupar a terra de maneira inútil? E se eles tinham essa responsabilidade de produzir frutos, nós também temos. Por isso nós temos que certificar se estamos crescendo ou não. Se estamos nos desenvolvendo ou não. Ah, mas eu já estou andando faz 40 anos no deserto, eu sou crente, eu já vi tudo, eu vi a rocha, saí água, passei o mar, mas não cresceu, porque não entrou na terra prometida. Viu tudo. Tem gente que quase chegou na terra prometida. Andou, tinha experiência de longas datas. Eu estou andando com ele há muito tempo. Mas não desenvolveu, não tem fruto. A hora que você aparece Coré, Datã e Abirão, ele corre para o lado do Coré. Esquece Moisés. 40 dias Moisés no monte, ele entra na festinha e dança em volta do bezerro de ouro, mas saiu do Egito. Ele fala, eu saí do Egito, eu era um escravo. Mas não aguenta ver um bezerrinho de ouro, uma festinha que esquece Moisés, esquece a lei. E Deus quer ver crescimento em nós, se estamos desenvolvendo ou não. É uma responsabilidade isso, nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Se o próprio Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, nós também temos que crescer. É preciso que haja crescimento em nós, porque Deus está olhando. Ele está investindo, mas Ele também está olhando. E quando ele questiona aqui o pastor da igreja, fala, esse daí não dá fruto. Está ocupando inutilmente. Ele fala, todo o galho que em mim, ele fala, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira. E todo o galho que em mim não dá fruto, ele tira
Corta, porque aquele cara está ocupando um espaço inútil para que os que dê fruto, dê mais fruto. Porque o galho que está lá e que não dá fruto, ele chupa, ele absorve a seiva que deveria ir para um outro que dá fruto. Mas esse galinho, eu gosto tanto dele, mas o agricultor é que manda. Ele vai lá com o tesourão de fogo dele, corta e joga fora. Ele tira. E o agricultor aqui pede, senhor, deixa mais um ano. Vou investir mais esse ano. Porque tem que ter um tempo, tem que ter um prazo essa coisa de crescimento. Vai esperar até quando? Até quando eu vou esperar ver se eu vou melhorar ou não? Eu tenho que exigir coisas de mim. Eu tenho que falar, não, esse ano eu vou dar fruto, esse ano eu vou investir em mim, eu vou produzir. Nós precisamos pensar nisso, porque é uma responsabilidade estar no meio da vinha. E se nós precisamos dar frutos. Para terminar, eu vou falar algo aqui de maneira bem sucinta, para terminar. Nós não podemos viver uma vida usando como figura o tabernáculo, usando como figura o sacerdócio de Arão. Nós não podemos ficar a vida inteira no átrio. Crente que vive no átrio, não sai do átrio. Começou no átrio, é diácono no átrio, é presbítero no átrio, é pastor no átrio, ele não sai do átrio. Só conhece o altar de bronze, a pia de bronze com água e o altar de bronze. Só conhece o sangue de Jesus e a cruz de Cristo. Vive pedindo perdão, vive se consertando, vive falando do amor de Deus, do sacrifício de Jesus. Mas não conhece o lugar santo. Lá no lugar santo é outro patamar. Você vai conhecer ali no lugar santo a luz do candelabro, que são os 7 Espíritos de Deus. Você vai entender no lugar santo que os pães que estão sobre a mesa, na mesa dos pães, simbolizam o homem na presença de Deus, a presença da luz. Nós precisamos dar um passo a mais, precisamos sair do átrio e precisamos adentrar o lugar santo, ter uma vida diante do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo. Estarmos na presença de Deus como os pães, e uma vida de oração como era a fumaça que saía do altar do incenso, que simboliza a oração. Uma vida diante de Deus de oração, de adoração, uma vida de consagração a Deus à luz do Espírito Santo. E ali, no lugar santo, a nossa mensagem será diferente, tudo em nós será diferente, porque fluirá de nós a luz do Espírito Santo. Se o fogo lá fora, no átrio, é o fogo que consome o pecado, a luz do lugar santo é a luz do azeite, não é a luz que vem da lenha, que consome, é a luz que vem do azeite, é a luz do Espírito, é a luz de um bom testemunho, e assim nós poderemos adentrar o santíssimo lugar e entrar para a glória de Deus, para sempre vivemos ao lado de Deus. Então, temos que crescer, temos que dar um passo a mais, saia do átrio, busque um lugarzinho no lugar santo, cresça em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, primeiramente, e depois dos homens. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe. Amém.